Boa tarde, amigos do Jeiki. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado para ministrar esta palestra sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos remonta ao tema da reencarnação. Então, gostaria de dizer a vocês que estou muito feliz em estar novamente com vocês. Gostaria também de enviar um abraço para nossa irmã Adeides e um beijo no coração de cada um de vocês. E antes de adentrarmos ao nosso tema, vamos fazer a nossa prece inicial, exorando aqueles que quiserem fechar os olhos, sintam-se à vontade, e vamos exorar aos amigos espirituais que aqui já se encontram, que eles possam nos envolver em eflúvios de amor, eflúvios de luz, eflúvios de paz, de sabedoria, de intuição, para que tenhamos nessa tarde agradável um manancial de luz e de bênção jorrando no alto das nossas cabeças e fazendo com que a gente possa introjetar esse tema tão precioso, tão consolador nas nossas vidas, na nossa consciência, para que possamos assim marcharmos intimoratos na nossa jornada evolutiva, tendo a certeza de que somos espíritos imortais, vivenciando apenas um estágio na carne. E assim, Senhor, exoramos o teu amparo, o teu contributo, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, esse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos remonta ao tema da reencarnação. E nos faz entender e compreender que, para elevarmos, para melhorarmos na nossa jornada evolutiva, necessitamos de passar por vários processos de idas e vindas, para que assim possamos burilar a montanha de mazelas que possuímos dentro de nós. E com isso, ir sutilizando o nosso perispírito para assim poder adentrar as outras moradas da casa do Pai. E além disso, só através do conhecimento da reencarnação, e diga-se de passagem, não é um tema do Espiritismo. Já existia bem antes do nascimento do Espiritismo. Se fizermos um passeio pelos tempos imemoriais, vamos ver que os egípcios, lá no Egito, já sabiam da pré-existência da alma. Inclusive, eles mumificavam os corpos para que esta alma, quando voltasse, pudesse adentrar novamente a esses corpos. Hoje já sabemos que o corpo, quando morre, a alma não adentra mais aquele corpo, mas sim toma um outro corpo, sendo a mesma alma. Também na Índia já existia
Na época de Jesus, na própria Bíblia, temos vários trechos falando sobre a reencarnação. O próprio Jesus, quando enceta a sua conversa com Nicodemos, que o foi procurar durante a madrugada, e ele assevera para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. E esse nascimento vão ser tantos e quantos forem necessários, a depender de cada ser, a depender de cada espírito. Haja vista que uns elevam mais rápido do que os outros, porque depende tudo do nosso mérito próprio, é do esforço que eu faço para avançar, para me iluminar, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu me esforço mais do que Maria, do que Teresa, eu vou ter uma ascensão mais rápida. Só depende de nós. E nós temos todas as ferramentas, meus amados, necessárias para o nosso deslanchar. Necessária para que possamos transpor essas montanhas de mazelas milenares, seculares e, como eu costumo dizer, até trilenares. É necessário que queiramos fazer essa jornada. E os espíritos nos asseveram que, na maioria das vezes, a gente posterga por falta de coragem. Por falta de coragem. É necessário. E essa doutrina bendita nos dá um suporte importante de sabermos que os nossos entes queridos não desapareceram no nada, apenas transcenderam para nos aguardar adiante. Porque os espíritos se juntam, formam famílias aqui e no mundo espiritual, atrelado ao seu diapasão energético, atrelado aos sentimentos, ao seu gostar, ao seu querer e ao seu diapasão energético de similitude, aqui e alures. Na maioria das vezes, quando não encontramos com os nossos amigos, com os nossos afins espirituais encarnados, eles, ainda que desencarnados, velam por nós, nos assistindo, nos impulsionando, nos incentivando, para que assim possamos prosseguir sempre adiante, em busca de um porvir de luz e de amor. Mas na maioria das vezes, nós não os escutamos, porque estamos com nossa energia tão densificada, tão tumultuada, que sequer esses nossos amigos espirituais conseguem fazer esse link conosco. E aí bate na gente o medo, a insegurança, eu não posso fazer, eu não tenho competência para tanto. Temos talentos preciosíssimos dentro de nós e precisamos multiplicá-los e não enterrá-los, mas sim multiplicá-los, esses talentos. E quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente se doa, mais a assistência é constante na nossa vida. É constante na nossa vida. E hoje, ao participar
de um trabalho de apometria que faço nas terças-feiras, me emocionei bastante com a assistência, a ajuda, o amparo da espiritualidade maior, nos incentivando, nos impulsionando, dizendo que somos capazes e que não devemos ter medo, pois somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E estamos aqui justamente para aperfeiçoarmos, justamente para burilarmos as nossas arestas. E necessitamos, para burilar essas nossas arestas, do contato com o outro. O contato com o outro que irá lapidando as nossas arestas. Porque tem muitas das nossas mazelas, muitas das nossas sombras que ainda não queremos ou não conseguimos perceber em nós e a gente projeta no outro. Como se aquilo fosse do outro e não nosso. Só que é importante sabermos que o que a gente vê no outro, seja de bom, seja de ruim, é o que nós temos em nós e ainda não reconhecemos. E precisamos reconhecer. Precisamos sair da condição de vítimas e assumirmos o controle da nossa vida. E assumirmos a rédea e sermos o construtor do nosso destino. Não importa o que fizemos no passado. Não estamos aqui para pagar. Estamos aqui para nos educarmos. Estamos aqui para melhorarmos cada vez mais. E não precisa ser rápido demais, porque a natureza não dá saltos. A verdadeira transformação, ela é gradativa e progressiva. Então, aproveitemos essa oportunidade bendita que estamos tendo no corpo físico e vamos colocar a mão na massa. Vamos trabalhar. Não vamos deixar a cortina fechar e depois ficarmos a chorar. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas já não temos mais oportunidade. Porque quando a cortina se fecha, nós vamos passar um período na erraticidade, que Hernani Guimarães chama de intermissão, até termos uma outra chance de reencarne. E os espíritos nos asseveram que há um número imenso de espíritos do outro lado querendo novamente ter essa chance. E nós aqui, com essa chance e desperdiçando. Ao invés de investirmos em nós, estamos preocupados em olhar o outro, a vida do outro, o defeito do outro, em querer estar com o dedo em riste, apontando erros do outro, quando deveríamos estarmos preocupados em trazer para junto, em acolher, em doar, com um abraço, com uma palavra, com um olhar, com dizer, estou contigo, nós estamos juntos, impulsionando aquele ser que nesse tempo em que estamos vivendo, tempos de dor, tempos nublados, e que há um assédio muito grande dos espíritos inferiores que tentam atacar a todo instante aqueles que saem do pensamento retilíneo e abre as brechas. Quantas e quantas pessoas
passando por problemas de depressão seríssimos. Quantas e quantas pessoas ao nosso lado. Não precisamos ir muito longe, seja na nossa família, seja como nossos amigos, tendo esses altos e baixos. Crises de ansiedade, de medo, solidão. Então precisamos, meus amados, estarmos conectados sempre com o alto. Não que vamos ficar 24 horas assim, mas que quando sairmos dessa sintonia, retornamos imediatamente, através da oração, que nos conecta com o divino, fazendo essa ponte. Que possamos doar sempre o nosso melhor, em qualquer lugar em que estejamos. Seja na nossa família, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, que não são fáceis. Nem todo mundo tem uma família homogênea, onde todos os espíritos que estão ali são espíritos afins, amigos. Não. Às vezes, e na maioria das vezes, reencarnam os nossos inimigos, para que assim, através da lei do amor, podemos fazer esse reajuste tão necessário e imprescindível para todos nós. Para aquele que recebemos, que às vezes regateamos esse amor de um passado, negamos, e que agora é o momento de doarmos, para que assim, doando amor, ele possa se transformar e caminhar irmanados conosco. Porque o nosso propósito é a formação da família universal. Não ficarmos apenas em um núcleo. É por isso que as pessoas que negam a reencarnação têm medo de perder apenas aquele núcleo, por puro egoísmo. Nós não fomos criados apenas para um núcleo. A gente vai passando por várias famílias para no futuro formarmos a família universal. O importante é o sentimento. O importante é o amor que existe entre esses espíritos. Porque, meus amados, o amor transcende as outras moradas da casa do Pai. Então, queiramos ou não aceitar, a reencarnação existe. E hoje, já através de comprovação científica, de inúmeros pesquisadores aqui no Brasil, como Hernani Guimarães e tantos outros, Gabriel Delany e tantos outros, e fora, como nos Estados Unidos, Ian Stevenson e na Índia, Banerjee, que comprovam com livros casos de crianças que lembram dos seus reencarnes e contam a história e diz o nome de quem foi a sua mãe na outra vida. E principalmente quando é criança, assim como assevera o nosso querido pesquisador Hernani Guimarães, quando criança, as lembranças são mais ativadas. E principalmente quando essa criança tem um período de intermissão que fica no espaço pouco tempo e já reencarna. Apenas 5, 6 anos e já reencarna novamente. Então todas as lembranças estão ali frescas na sua memória. E ela narra fatos de quem foi seu pai, de quem foi sua mãe, como desencarnou, ou casos de tem algo enterrado no quintal da casa, vai até a localidade que ela disse que nasceu e lá identifica ruas, amigos e até filhos que tenha deixado. Então, todos esses casos são catalogados, comprovados e colocados nesses livros, seja de Ian Stevenson ou seja de Hernani Guimarães. Hernani tem 2, Você e a Reencarnação e Reencarnação no Brasil, onde conta das lembranças dessa criança. Um desses casos é de uma avó
que estava dando banho na sua neta, e ela virou para a avó e disse: eu já lhe dei banho também e penteei os seus cabelos. E aí a avó inquiriu: mas quando? Ela disse: quando eu fui a sua mãe. E assim vários e vários outros casos comprovando que a vida continua aqui e alhures. E que ao vir o decesso do corpo físico, apenas morre aquele corpo e vai desintegrar e formar outros corpos, contribuir para a formação de outros corpos, de outras coisas. Mas o espírito continua a sua jornada e aprende também quando está desencarnado. Estuda, cresce, procura avançar para quando reencarnar, caindo o véu do esquecimento, ele aqui fazer o exercício dessa educação. Então, a reencarnação não é punição, é educação. Ou seja, a reencarnação é educativa e jamais punitiva. Jamais punitiva. Deus, como um Pai maravilhoso que é, cheio de sapiência, iria punir os seus filhos? Vejamos o paralelo. Nós, como pais materiais, não punimos os nossos filhos, não gostamos de punir os nossos filhos. Sempre estamos buscando dar o melhor para eles. Lógico que tem as exceções, mas nós estamos falando da regra. Dar o melhor para ele. E olha que não temos essa elevação ainda. Imagina Deus, que é um Pai supremo, cheio de infinita bondade, cheio de infinito amor, poderia querer o mal para os seus filhos? Jamais, jamais, meus amados. Então, quando nós voltamos para nos reeducarmos, voltamos para burilar as nossas arestas, voltamos pela necessidade de sutilização do nosso perispírito para que assim possamos ascender às outras moradas da casa do Pai. E assim, ascendendo de jornada em jornada, vamos construindo o nosso porvir de luz, de bênção e de paz. Nesse momento eu gostaria de pedir licença a vocês e ler, que eu gosto muito das lições de Emmanuel, e essa é justamente do livro Religião dos Espíritos. E Emmanuel, o mentor, que foi o mentor de Chico Xavier, ele diz assim: esquecimento e reencarnação. Reunião pública de 22/6/59. Questão 392. Assevera o mentor, examinando o esquecimento temporário do pretérito, que é necessário. Deus é tão sábio que nos dá esse véu do esquecimento justamente para que não possamos ficar lembrando do que fizemos, para não nos sentirmos culpados, nem tampouco querermos retribuir algo pelo simples compromisso de nos sentirmos devedores. Então, até o véu do esquecimento, há sapiência nisso. E ele prossegue. O esquecimento temporário do pretérito no corpo físico importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Então, a gente veio aqui para aprender e só depende de nós. Se eu me esforçar bastante, eu vou ter um aprendizado mais célere, um aprendizado mais rápido, um aprendizado mais constante, deslanchando. Caso eu não me empenhe tanto,
eu vou ter um aprendizado bem menor. E prossegue o benfeitor. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, ou seja, do berço ao túmulo. É justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna, porque todos nós precisamos ter essa certeza e introjetarmos isso de que somos espíritos imortais, apenas vivenciando um estágio na carne. É forçoso, prossegue o benfeitor, então ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica é preciso atender ao problema de carga e condução, encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito. A criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Ou seja, tem muitos espíritos que, do outro lado, sem ter ainda condição de buscar aprendizado, de buscar crescimento, dormem em estado de letargia. Ou às vezes são colocados até para dormir pelos benfeitores devido ao estado. Tem uns que em estágio até de loucura. E nós podemos ver essas narrativas na obra de André Luiz. Então, meus amados, nós não desencarnamos e passamos a ser anjo de candura. Nós desencarnamos e passamos a ser o que éramos aqui. Então é por isso que é necessário fazermos o nosso aprimoramento aqui e agora. Para quando transcendermos para as outras moradas da casa do Pai, estarmos melhores, estarmos mais educados, estarmos mais burilados. E prossegue o benfeitor. Muito tempo, na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhe reaviva a experiência terrestre. Ou seja, Emmanuel costuma asseverar que, do 0 aos 7 anos, é o momento da gente burilar, modular, ajudar na construção daquele caráter que já vem consigo. Porque tem muitos espíritos que ainda vêm muito endurecidos. E nesse período que ainda não tem uma consciência total, é o momento dos pais, que são os responsáveis por eles, ajudarem a moldar, incentivarem a novas ações, novos atos, novas atitudes, novos pensamentos. Porque depois desse período, o espírito começa a assumir realmente quem ele é. E prossegue o benfeitor. Temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica e estabelecerem, enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais
acrescidas as consequências dos fenômenos natural de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E, com todo esse tempo, é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria. É compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo. Ele retoma o prumo do que realmente ele era. Na estrutura, e prossegue o benfeitor, psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou. Porque nós não perdemos nada. Cada ida e vinda que a gente faz, o patrimônio que a gente angariou é nosso e ninguém toma. Quando a gente retorna, chega um determinado período, a gente começa a relembrar, a ter os insights, porque bagagem angariada, adquirida, ninguém tira. E o benfeitor diz isso aqui, retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou. E a se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas. Ou seja, as pessoas às vezes ficam preocupadas em saber quem foi, corre para ver cartas, cartomantes, não precisa. Comece a ver as suas tendências. Comece a ver o seu agir. E aí você vai saber quem você foi ontem, pelo seu modo de proceder, pelo seu modo de agir. E o nosso futuro será construído de acordo com o meu presente. Então, se eu quero um futuro de luz, de amor, de paz, de bons proventos, eu tenho que fazer uma boa construção aqui e agora. E prossegue o benfeitor, e reencontrando as pessoas e as criaturas, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Nada nos acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo está correlacionado. Tudo está ligado, meus amados. Tudo está ligado. E prossegue ele. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. Vou repetir. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma. No quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Então, meus amados, que possamos buscar refletir sobre a benesse que é a reencarnação. E que não existe um limite, porque varia de espírito para espírito. Eu posso precisar de 1.500.000, o outro precisar de 500, o outro de 100,
o outro de 2.500.000 e assim sucessivamente. Mas o importante é que cada vez que estejamos aqui, se não pudermos avançar 2 passos, avancemos pelo menos alguns milímetros, mas avancemos. Porque o Espírito não retrograda. O Espírito, ele fica paralisado ou ele avança. E tanto é verdade que do início que éramos, do selvagem que fomos, a hoje já avançamos bastante. E precisamos cada vez mais avançar, para que o amor nos inunde, para que o amor tome conta do nosso ser, acendendo assim a nossa luz interior, o nosso Cristo interno. E essa luz será tão brilhante, que nada poderá ofuscar. E que possamos assim colocar a nossa candeia acima do alqueire, para que a luz contagie a outros corações. E esses outros corações buscarem se transformar, para que possamos construir o reino do céu aqui e agora, aproveitando da nossa bendita reencarnação. Um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz e muita saúde para todos. Se cuidem. Obrigada.